Gente, sabe quanto que eu ganhei hoje? R$ 1.260. Desculpa, deixa eu só achar aqui. Sessão ordinária do dia 15 de abril de 2024. Agradeço a presença de todos, Zé Rui e sua esposa que se fazem presente. Agradeço aos funcionários. E convido a todos para ficarem em pé para o achar do texto bíblico e logo em seguida a oração do Pai Nosso. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloque em discussão a ata anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Vamos passar agora para o expediente. Projeto de Lei 09/2024 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2025 no município de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, e da outras providências. Encaminho para as comissões. Projeto de Lei 06/2024 LEG dá denominação a próprios municipais e da outras providências. Rua Maria Conceição Pontes da Silva. Encaminho para as comissões. Com a palavra livre da vereadora Cradenil. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, a quem está nos visitando, nosso muito obrigado, o meu muito obrigado. E aqueles também, que irão assistir às nossas sessões, através das redes sociais, agradecer. A minha palavra de hoje é para agradecer até uma iniciativa do Colégio Padre Ângelo Casagrande, que instituiu nesse dia, a partir das 8h30 da manhã até o meio-dia, uma sabatina. Foi convidado todos os vereadores e nós estivemos lá e eu achei muito proveitosa a sabatina de hoje, onde foi feito várias perguntas pertinentes, dúvida dos adolescentes referente ao Poder Legislativo, Poder Executivo, Isso é muito importante porque traz as claras e também tira dúvida dos alunos, porque hoje nós temos muitas informações na palma da nossa mão, mas nem todas as informações elas são verídicas. Então nós temos que olhar as informações, ouvir, ler as informações, mas também buscar entendimento para aquilo que a gente está sendo informado. Muitas das vezes, informações mentirosas, e a gente não pode ficar só com o que a gente ouviu de alguém. A gente tem que se aprofundar e saber se aquilo é real ou não. Um texto fora de contexto, mentiroso, vira verdade na mão de muitas pessoas. E uma mentira mal contada e diversas vezes contada, ela se torna verdade na vida e na boca daqueles que querem prejudicar, outras pessoas. E eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor presidente. Fazendo um favor, quero tirar uma dúvida. Um requerimento, quando ele é colocado nessa casa, ele é votado pela maioria absoluta? O senhor sabe me dizer? Vamos dar uma olhada no requerimento. Maioria simples. Simples. Mas é pela maioria, pelo que eu... Uma maioria simples. Maioria simples seria... Se tiver seis... tivesse 4 votos... 4 aprovou. Aprovou. Algumas informações, senhor presidente, chegam na vida de algum contribuinte, de algum munícipe da nossa cidade de forma incorreta. Porque ultimamente, nós temos feito
nesta casa vários requerimentos para as associações vereadoras. E chegou a informação até a mim que alguns requerimentos não foi feito em sessões anteriores porque eu reprovei. Eu sozinha reprovo o requerimento, né? E também chegou até a mim que a mesma pessoa disse que o requerimento chegou até a determinada entidade porque eu aprovei dessa vez, sabe? E é engraçado que eu falei assim, nossa, eu estou poderosa na Câmara. Eu ia dizer, vereadora, Não é verdade? eu acho que a senhora devia ser lisonjeada, a senhora determina Porque agora que vai ou que não vai? Só eu aprovei o requerimento e foi para a entidade. Eu falei, nossa, lá tem 9 vereadores, né? E não foi da outra vez porque a vereadora não aprovou. Mas então, perdão, a pessoa disse o seguinte, disse que questionou o porquê do requerimento e disse que falaram para ela o seguinte, olha, veio porque a vereadora Cradenil aprovou. E ela perguntou, mas por que da outra vez, então, que fizeram, não veio? Porque a Cradenil não aprovou. Falei assim, nossa, estou com um poder assim absoluto, né? Então, por isso, até essa pergunta, porque eu falei assim, nossa, eu fiquei pensando, né? Falei, como que pode, né, acontecer? Então, essa pergunta, senhor presidente, obrigado de ter respondido, até para a pessoa saber que um requerimento é aprovado pela, como que é mesmo o nome, Edmilton? Maioria simples. Maioria simples. Eu até fazer um adendo, se a vereadora me permitir, achei que de uma forma bem inteligente e uma palavra bem formal, o presidente desta casa, quando eu era presidente dessa casa, todo requerimento que entrasse aqui, eu não colocava em votação, um erro que nós cometíamos. A gente encaminhava já na sequência. O presidente, então, lendo um dia ele com os funcionários, descobriu que ele era apresentado numa sessão, se não houvesse discussão, ele seria votado na outra. Isso. Que eu acho muito mais justo mesmo, né? Sim. Até para que a gente não fale pelos cotovelos e possa... Exatamente. Entendeu? Mas no meu caso, eu passava direto sempre. Então, é que essa pessoa vai ouvir essa sessão, né? Então, para deixar bem claro que é a maioria simples. Então, assim, se tiver aqui na sessão 5 vereadores, 4 ou 3 a aprovar, o requerimento é aprovado. Então, não é a minha pessoa, o meu voto que vai fazer diferença, né? Só para ficar bem claro que, assim, o que a gente acha que é viável aprovar, gente, todos podem aprovar. Eu posso não aprovar, porque naquele momento eu achei que aquilo não era viável. É uma posição minha, particular, o voto é meu. Eu dou a favor e dou contra quando eu achar por bem não fazer ou fazer. Aí coloca a culpa só em cima de alguém, de um vereador ou de uma vereadora. Então eu só queria deixar isso claro para a pessoa que fez esse questionamento. E eu estou à disposição também para outros esclarecimentos, mas eu queria deixar claro isso nessa sessão para chegar até a pessoa que questionou. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. A respeito do requerimento, talvez seja um requerimento que a senhora encabeçou para ser reprovado do Promenor. Quando a senhora era presidente, talvez, do Promenor, nós fizemos o requerimento e a senhora encabeçou e alguns vereadores acompanharam. Assim como eu já falei na sabatina, que tenho orgulho de alguns projetos que fiz e mais orgulho de alguns projetos que reprovei. É claro que eu não reprovei sozinho, tem que o colegiado, tem que todo mundo, a maioria pelo menos, votar junto. Mas seria isso, o requerimento foi apresentado nesta casa de minha autoria e a senhora encabeçou e alguns vereadores reprovaram esse requerimento no passado. Sim, até porque na época eu estava presidente do Promenor. E nem podia, na verdade, né? Sendo vereadora, não podia, na verdade. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Até porque eu estava presidente do Promenor e eu achei por bem, consultei o advogado, que não deveria ser feito, porque o Promenor, à época que eu estava à frente como presidente, o Promenor não tinha vínculo nenhum com a prefeitura, nenhum órgão fazia repasse para o Promenor. Por isso, até alguns outros vereadores, à época, votaram comigo, né? Até eu me abstive, se eu não me falha a memória, mas alguns outros vereadores votaram não. Então, não foi feito, não foi encaminhado o requerimento por conta disso, à época.
Porque se tivesse o convênio, nem eu poderia estar à frente do Promenor, como hoje eu não estou à frente do Promenor, porque eu estou vereadora, porque hoje se tem um convênio. Né? Não, na época tinha também. Tinha o carro. Não tinha. Tinha o carro que a prefeitura repassou e eu lembro, foi apresentado junto com esse requerimento. Só que aqui o requerimento, ele é político também. Então vota quem quer a favor, vota quem quer contrário. Nesse caso, a senhora encabeçou e votou contrário e negou as informações que nós estávamos pedindo na época. Só isso. Na época nem o carro, vereador, tinha eu depois posso o puxar. carro. Tá tudo nos anais aqui dessa casa, eu posso puxar e te mostrar. Mas o carro veio via DR. Tudo bem, mas é público. Sendo público, a Câmara tem por obrigação então, em fiscalizar. Não Aí, passou, então, não e os passou. outros vereadores também não atentaram para A isso. senhora encabeçou Mas eles votaram essa conforme briga. eles quiseram, presidente. Conforme a senhora encabeçou, a senhora que pediu isso. A senhora Mas se levantou, eles não foram por a senhora minha se levantou, palavra. Foi, a senhora se levantou e falou, viu, eu gostaria que reprovasse. E assim negou a informação. O Edmilton, inclusive, era proponente também desse requerimento. Vamos passar com a palavra da vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores e público que nos assiste hoje nessa casa e os demais que vão nos acompanhar via internet. Hoje eu gostaria de dar um recado e também um pedido para a comunidade de Nova Moreira, no qual eu tive bastante reclamações sobre a torre TIM que não estava funcionando. E, por coincidência, foi um técnico, semana retrasada, em Nova Moreira, e eu estava lá e conversei com ele. Não estava funcionando o site, né, que manda como que eu digo? As informações, né, necessárias para que a torre funcione via satélite. Então, não estava funcionando, ele fez funcionar, agora a torre está mais ou menos funcionando, né, enfim. E aí eu gostaria de pedir para vocês que ligassem no 0800 e no asterisco 144 para reclamar, né? Só eu reclamando eu não vou ter forças. Eu já pedi para alguns da população reclamarem, mas eu preciso de uma grande maioria. E que vocês também anotem esses protocolos para que, se eu precisar fazer algum pedido formal aqui perante a Câmara, né, autuar, alguma coisa assim, a TIM, nós tenhamos esses protocolos, tá? Então, assim, eu gostaria que vocês reclamassem que está tendo um atraso, né, na nossa torre. Quando a gente liga, a gente tem um atraso de 3 segundos, quando a gente faz as ligações. Por quê? Porque o nosso sistema, ele é via satélite, então por isso que tem esse atraso. Então, a gente precisaria que mudasse, né, esse equipamento para algo mais moderno, e eu conto com a colaboração da comunidade de Nova Moreira para que esteja ligando nesse 0800 ou nesse asterisco 144 para reclamar sobre a torre em si, para que, assim, sejam feitos os reparos e as manutenções adequadas, tá bom? Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Com a palavra, o vereador Edmilton. Eu não... Tá? Você que manda. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, a você que nos acompanha através do canal do YouTube, da página do Facebook, e as pessoas que funcionários desta casa, e em especial hoje, mais uma vez, uma honra para nós estar recebendo o Zé Rui, a Sueli. Hoje nós tivemos, como a vereadora Cadeneu mencionou na sua palavra, com os alunos do Colégio Padre Ângelo Casagrande. É uma coisa extremamente proveitosa, interessante, e vou aproveitar esse gancho para falar do Zé Rui. Outro dia alguém veio me questionar uma situação, uma pessoa lá do pátio. E eu disse assim, se eu responder, você vai achar que eu estou justificando. Pergunte para o Zé Rui. O Zé Rui vai em toda reunião. E hoje nós cobramos isso dos alunos. Porque é muita falta de informação. Isso que a Cláudia falou aqui agora é uma coisa absurda, de como tem conversa errada. E você só pode sanar as conversas erradas se você perguntar diretamente para a pessoa, né? Eu sempre digo aos meus amigos, aos meus eleitores, que quando falarem alguma coisa de mim, que a pessoa possa me procurar, né? Eu posso justificar. Vou relembrar um fato aqui extremamente constrangedor que nós tivemos no mandato passado, quando o meu nome, o nome do vereador Jean e o nome da vereadora Cradenil, que fazíamos parte da comissão de finanças e orçamento aqui, alguém imprimiu
alguém mandou por zap em grupos dizendo que nós estávamos aumentando o salário dos vereadores. E na época, quando os pessoal começaram a me ligar, eu disse, vamos para a Câmara que nós vamos responder. E ainda fiz um desabafo aqui, na época, que eu renunciaria o mandato, se alguém achasse alguma coisa assinada por mim, para a vereadora Clara, pelo Jean. Então a gente precisa tomar um cuidado também com isso, nessa desinformação. Então eu achei extremamente interessante, bastante pertinente, podemos, dentro daquilo, da limitação que também é imposta a nós, pela vida, né? Eu acho que nós pudemos, de forma equilibrada, mostrar que, de fato, qual é a função do vereador. Fiz questão de comentar com os alunos e alguns professores que estavam, que a desinformação ela é tão grande, que às vezes você encontra professor que quer militar na política e ele garante que vai gerar emprego, ele garante que vai diminuir impostos, como se fosse uma coisa que ele pudesse fazer. Mas, já disse que é livre para qualquer um falar. Então, hoje nós indagamos aí que questionasse essas situações quando alguém viesse com esse tipo de coisa. Por quê? Porque senão dá-se a impressão, e nós sofremos, eu vou encerrar isso aqui, eu estava, o primeiro mandato meu, o vereador propôs nessa Casa de Leis que ia abaixar a tarefa mínima da Sanepar. E eu votei contra. Eu e o Jean demos parecer contrário, na época. E chegou no dia da votação, tinha algumas pessoas aqui que ele convidou. Quem é que não quer que as coisas se abaixem? Quem é que não quer, né? Falar em Sanepar, falar em Copel, hoje é uma aberração, nós sabemos disso. Mas ele trouxe algumas pessoas e eu e o Jean deixamos claro que nós estaríamos votando a favor, porque queríamos, mas que sabíamos que aquilo não ia acontecer. Então, à época, algumas pessoas não entenderam isso. Eu estava saindo do Mercado Tóquio e encontrei um amigo, acho que até eleitor do Jean, e ele virou para nós dois e disse assim, até que enfim apareceu um vereador que pensa no povo. E o Jean disse, viu, não pensa, ele está enganando vocês, porque não vai, porque isso não é uma coisa que nós determinamos. Os deputados não conseguem fazer isso, a não ser que o governo faça um acordo, não é isso? E ele mande lá um programa, uma situação. Nós não conseguimos, a gente tentamos, eu com o Jean explicar, e ele foi embora bravo. E outro dia, estava passando em frente à casa dele, paramos para conversar, e eu disse, viu, a pessoa, agora vai ter eleição, talvez a pessoa que abaixou a água possa voltar. E ele disse, baixou nada. Eu disse, você preferiu acreditar numa conversa. Então, tudo isso nós explanamos aos alunos. Não essa situação específica, eu só citei porque o Jean lembra que ele foi grosso com nós dois. E um senhor de idade, como é que você vai, né? Então, essas questões, coisas às claras, amizade longa. Eu acho que é importante que a gente possa, cada vez mais, se inteirar. Citei isso hoje também lá na reunião, que a processo de um ano atrás, mais ou menos, você não conseguia ouvir uma coisa que não fosse Bolsonaro ou Lula. Todo mundo numa discussão em família, brigando na cara. E ninguém discute política de Marilândia. Está muito longe. Está muito longe para a gente discutir lá. Nós somos quase insignificantes dentro desse processo, né? Enquanto que aqui não. Aqui você vai votar em alguém que vai botar um orçamento de 45 milhões, você vai votar em alguém que vai criar regras e leis. Então é importante isso. Então, mais uma vez, vou usar esse plenário para clamar à população que ela participe. E eu garanto a vocês, senhores e senhoras que estão me acompanhando, a tendência é que aumente nesse processo eleitoral, que aquelas pessoas que desejam estar, mas não é assim. Tem que acompanhar o processo todo, para que a gente possa, no mínimo, entender. Eu tenho dúvidas, eu pergunto para o Jean, eu pergunto para o Vilaço, eu pergunto para a Clara, tem coisas que a gente não entende, não é, Carlos? Às vezes a gente conversa, vamos ligar para o Luciano, ou vamos ligar para o Vanil, porque é assim que funcionam as coisas. Agora, se a gente levar sempre nessa história de primeiro receber uma mensagem, sabe, e impor, outro dia, só para encerrar, o vereador Jean passou um carro da Câmara, não sei se nós tínhamos chegado de Curitiba, alguma coisa assim, e tinha um cidadão lá e disse, meu Deus do céu, para quem que eu denuncio o uso do carro da Câmara? Eu disse, mas denuncia o quê, meu irmão? O carro é o uso da presidência. A presidência usa o carro e os vereadores usam o carro. E aí ele quis ser grosso. E aí um outro cidadão de bem estava do lado e disse, rapaz, você quer falar isso aí, você vai falar fora daqui. E duas pessoas equilibradas. Mas aqui perto do meu, eu conheço o Jean, conheço o de Milton, eu não vou admitir que você... Então, você entende esse tipo de conversa, de boteco, conversa de
Então, isso acaba denegrindo a imagem da gente, e hoje em dia nós sabemos que nós podemos buscar, mas eu acho extremamente constrangedor. Então, seria bom que evitássemos. Vai ter muito conversa fiada agora, muito jogo de leve e trás. Então, os vereadores desta casa já estão aqui há um bom período e sabem que isso é apenas um processo eleitoral, né? Mas a população precisa entender também. Então, desculpe. Então, achei muito pertinente. Hoje fiz questão de parabenizar os envolvidos, o diretor da escola, o núcleo que deu autorização para que isso ocorresse, né? E, dentro da medida do possível, eu acho que eu, o vereador Cardenil, os outros, infelizmente, não puderam, cada um com o seu motivo, justificativa, mas eu, a vereadora Cardenil e o vereador Jean, acho que pudemos, de forma equilibrada, representar esta casa. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Também quero fazer uso da palavra a respeito de que, na verdade, o problema não é a falta de informação. O problema é a informação maldosa que chega na cabeça das pessoas. A gente tem pessoas que acabam, na verdade, conturbando, né, uma informação e fazendo com que chegue na cabeça da pessoa. E aí a pessoa... Claro que hoje em dia é muito fácil você ir na internet e ver, será que é verdade, será que é mentira? Muito fácil. Só que muita gente não faz. A gente próprio não faz. Às vezes é uma coisa que agrada a gente fala, ai, que legal, isso aqui, você vai naquele pensamento. Você não vai buscar realmente, você vai acreditando naquela informação que chegou. Então, assim, tem muita gente que é desinformada, tem muita gente que não tem nem acesso à internet, e eu conheço pessoas, mas não é maldosa, não transforma um pingo d'água em uma tempestade, né? Então, o problema hoje em dia realmente não é muito a falta de informação, e sim a informação deturpada para prejudicar o outro. Também quero parabenizar e agradecer ao Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande, através do diretor Ivonei, do ex-diretor Ivonei, do diretor Rogério agora, e do professor Luiz, além de todos os professores que estavam ali, e ceder os alunos para que eles pudessem estar ali sabatinando e fazendo perguntas pertinentes sobre o poder legislativo. É verdade, das 8h30 ao meio-dia nós ficamos lá respondendo e todo mundo interagindo, enfim, foi um momento maravilhoso, um sonho, na verdade, que nós temos. Eu tenho como vereador, até tenho o projeto aqui da Câmara Itinerante, que quero levar e quero participar ainda mais, não só no colégio, mas em todos os colégios, em todos os bairros, e quem sabe um dia a gente aproximar realmente a população, para a população ela conhecer de fato o trabalho, para depois disso poder criticar ou elogiar alguém, né? Mas principalmente criticar sem saber o que está falando. Hoje, só para que fique claro aqui, hoje eu até comentei lá que existe um problema com o vereador. Porque o vereador, ele é o político mais próximo da população, Zé Rui. Todo dia você vê um vereador na rua. Todo dia, todo mundo de Marilândia vê um vereador na rua todo dia. Uma vez por mês ela vê o prefeito, e uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou uma vez a cada 5 anos ela vê o juiz de direito, que é outro poder, poder executivo, poder judiciário e o poder legislativo. Então todo dia se vê um vereador na rua, conversa com o vereador, se tromba com o vereador. E aí, conforme eu citei hoje lá, no Instagram, no TikTok, enfim, na internet, a gente vê algumas lições que a gente tem que aprender e levar para a vida da gente. Que se uma visita, Sueli, for na sua casa, e você não, que você é uma pessoa maravilhosa, diferente, mas se uma visita for na casa de qualquer pessoa e derrubar o vinho numa toalha branca, você vai falar, não tem problema, eu vou lavar, não tem problema. Mas se o marido fizer isso, se o irmão fizer isso, aí o pau quebra. Né? O pau quebra. Então, assim, é por conta dessa proximidade. E da mesma maneira com o vereador. Essa proximidade que nós temos com a população, essa proximidade faz com que... Gera liberdade. Gera uma liberdade e além disso, né, de repente, interpretação de coisas que você não faz com o prefeito que está mais longe, não faz com o juiz que está um pouco mais longe, mas faz com o vereador. Então, é só uma justificativa que não é que as pessoas não gostam do vereador, é que o vereador ele tem realmente essa intimidade, essa proximidade. Vereador Carlinhos. Senhor presidente, boa noite, vereadores, nosso amigo Rui. Esse último curso que a gente foi fazer, que eu fiz com o Robson, foi um curso muito legal. Tinha três pessoas lá, né? Não estou menosprezando, sempre tem um que entende mais do que a gente e por aí. Tinha 2 advogados e um senhor que já faz 25 anos que trabalha numa Câmara. Ele falou um negócio que eu até falei para ele, falei, eu vou falar isso na Câmara. Ele falou assim, o vereador, ele não é homem, ele é um super-homem. Por quê? A gente, né, já aconteceu isso comigo, 11 horas da noite, né, batendo palma, lá, atender. Para os deputados, quem que faz a campanha dos deputados, senador, é o vereador, que sai com as caixinhas nas costas lá, pedindo voto para os nossos deputados, entendeu? E então o vereador está quase 24 horas ligado. É na igreja, é na rua, é cobrança, é crítica. Ele fez até uma brincadeira.
O vereador chega num bar, todo mundo, paga um aí. O prefeito, o deputado, quer tomar um aí, ô deputado? Você entendeu? Então foi muito legal, três cidadãos lá, 2 advogados e o rapaz. Mas você precisa ver, foi um curso gostoso. A moça que deu o curso pra gente falou assim, estamos aqui para discutir. Então foi muito proveitoso. E voltando à questão nossa aqui, eu sempre falo para os eleitores, assista as reuniões para ver, para você tirar a conclusão de cada vereador, o que a gente fala aqui, né? Então é gostoso, porque não precisa, o que aconteceu lá na Câmara, o que falou, isso, falou aquilo. Então é gostoso, seria de muita importância que pelo menos 50% da população assistisse, né? Eu quero também pedir desculpa, porque eu esqueci de ir lá, hoje lá foi um convidado e eu esqueci de ir. E até tem esse senhor lá, que eu esqueci de onde que ele é, eles fizeram um negócio no município de lá que é legal. Eles fizeram dentro do colégio, entre as crianças lá, uma faixa etária de idade, quase igual a eleição assim para vereador. E eles fizeram o vereador mirim, para já começar a preparar a cabeça do jovem. Porque não adianta querer mudar a minha cabeça, já estou velho, então é aquele ali, turrão. Então ele falou que eles fizeram lá, criaram um espaço na Câmara para os vereadores mirim. Ele falou assim, rapaz, está legal, né? Começar a enfiar na cabeça, que daí o coleguinha vai falar, não é assim que você está pensando, né? Então, seu vereador, foi muito proveitoso o curso que a gente fez lá, muito legal. Ele deixou, a professora lá deixou bem claro, nesse ano de campanha, tomar o máximo do cuidado, o máximo. Tem um senhorzinho lá que ele dá café da manhã para a saúde lá no hospital, desde antes dele ser vereador, e agora ele continuou. A menina lá falou assim, o senhor toma o máximo do cuidado, porque vão lá, às vezes até uma cerveja que você paga para um amigo no bar, tem ninguém lá né? Aí um outro lá questionando também negócio ele falou, eu moro no sítio, eu levo galinha, eu levo cabrito. Ele falou, tenha cuidado. Eu falei, mas eu vou parar. Ele falou, só estou te dando um conselho, porque o senhor pode ficar aí, não poder disputar mais. É complicado. Então, esse ano temos que ser, você entendeu? Tomar o máximo do cuidado. Entendeu? Mas eu volto a repetir, foi um curso que passou assim, gostoso mesmo. Muito bom, foi muito proveitoso, muito legal mesmo. Senhor presidente, muito obrigado. Valeu, Carlinhos. Vamos passar agora para a ordem do dia. Projeto de lei que necessita de maioria absoluta para aprovação, projeto de lei 03/2024, segunda e última discussão e votação, dispõe sobre a reposição dos vencimentos e salários dos servidores municipais e dá outras providências. Fica autorizado o Executivo Municipal a conceder, a partir desta competência, uma reposição salarial aos meses de março 23 a fevereiro de 24, conforme a variação do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, de 4,5% aos servidores municipais ativos e inativos. Segunda e última votação. Projeto em discussão. Senhor presidente, eu não quero discutir esse projeto, eu peço permissão para falar um pouquinho. Agradecer a equipe e os vereadores que compõem, que é o João Carlinhos e a vereadora Tati, que compõem Justiça e Redação. Esse projeto chegou na Câmara dia 2 de abril, entrou no expediente, acho que no dia 8, se não me falha a memória. Então, nós fizemos uma reunião, como as nossas reuniões da comissão toda segunda-feira às 17h30, nós fizemos a análise desses projetos, para ainda dar tempo, né, de se fazer, como o presidente marcou uma extraordinária para estar sendo aprovado, e a última votação hoje, para dar tempo, então, de entrar na folha dos funcionários ainda esse mês. Lembrando que a data base dos funcionários é em março, e chegou para nós dia 2 de abril o projeto, e então nós se reunimos extraordinariamente para estar aí cumprindo com o direito de todos. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Foi bom lembrar, né, da força-tarefa que está sendo feita para que esses projetos sejam aprovados. Caso contrário, não teria tempo hábil para que os servidores recebessem a reposição aí. Então, o projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei 05/2024, segunda e última discussão e votação, também necessita de maioria absoluta. Dispõe sobre a alteração do anexo 2
da Lei número 574/23, de 14 de abril de 23, a partir das competências conforme tabela baixa, desculpe, com relação ao Programa de Saúde da Família e o Programa de Saúde Bucal. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 04, Tatiane. Vereadora Tatiane, dá determinação a próprios municipais da outras providências, a Capela Mortuária José Pedro Machado. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 06. Primeira discussão e votação. Declara de utilidade pública o Clube de Trilheiros Guerrilheiros das Trilhas de Marilã do Sul. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 07/2024. Primeira discussão e votação. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes, institui a Conferência Municipal de Esporte e cria o Fundo Municipal de Esporte de Marilã do Sul, como especifica. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 08/2024, primeira discussão e votação. Institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, o CMSBA, do município de Marilã do Sul, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental de Marilã do Sul e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Só lembrando que na quarta-feira teremos uma extraordinária para votar em segunda votação esse projeto, né, que também veio às pressas do Executivo, a toque de caixa. Nós recebemos ele na semana passada, já encaminhamos com o processo para a votação de urgência e na quarta-feira nós vamos estar votando em extraordinária para matar esse projeto, pois esse projeto, caso não seja criado esse conselho, Marilândia acaba não arrecadando R$55 mil por mês que a Sanepar nos repassa. Então, obrigado aos vereadores aí por mais essa força-tarefa, para que os cofres públicos não sejam prejudicados. Não tendo ninguém inscrito para explicação pessoal, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de abril de 2024. Muito obrigado.